e, quem sabe, uma proposta de mudança de vida. Muito obrigado mesmo. Boa noite, padre. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Uma alegria. Boa noite, Fábio. Uma alegria ter você aqui mais uma vez com a gente. E com o meu companheiro de estrada, que o violão... Você estava começando o programa cantando o que para nós aí? Do disco? É a música da entrega. Aliás, no outro programa a gente falou desse, né? né? A música da entrega, entrega para Jesus. É um disco diferente, sabe que eu estava fazendo uma apresentação musical lá, um show de evangelização, no Nordeste, em Pernambuco, na cidade do Lampião, como é que chama? Serra Talhada. Serra Talhada. Aí o sujeito estava produzindo, Mário Carlos, meu amigo lá de Recife, um abraço para o pessoal da MC Produções. Ele disse, por que já não faz um disco aqui com cara do povo, com o jeito do povo daqui? Aí eu comecei a comprar as músicas, uma foi essa, depois a Paz, o Choque do Cristão, e saindo de Serra Talhada até chegar em Recife, 3 horas de carro, saíram as 10 canções. Ô padre, não é sugestivo, né? Ser feliz por ser católico. A gente tem acompanhado, aqui graças a Deus, este programa, ele é assistido por muitas pessoas que não são católicas, e para nós isso é uma riqueza, né? Agora, eu me recordo que quando você me deu aula de eclesiologia, você ensinou de maneira muito bonita o significado da palavra católico. Poderia nos relembrar isso aqui? Sabe que esses tempos atrás eu tive em Macapá. Um abraço para Dom Pedro, bispo de Macapá. Eu cantei essa música, Sou Feliz por Ser Católico, no aniversário dele. Perguntei para ele em cima do palco, Dom Pedro, o que o senhor acha dessa música? Porque ela é teologicamente meio forte. Ela é, vamos dizer, um pouco polêmica. Perigosa. Perigosa. O senhor acha que eu devo gravar? Ele disse, grave logo, porque esses dias eu fui falar num sermão que o Papa é o pastor da Igreja Universal. Aí gerou aquela confusão, né? E uma senhora bem idosa chegou na sacristia e falou para ele, Dom Pedro, o senhor estava brincando, né, dizendo que ela não entendeu nada. Porque nós não podemos mais dizer, de qualquer jeito, que o Papa é pastor da Igreja Universal, porque todo mundo pensa... Que é a Igreja do Edir Macedo, universal, né? Em outro sentido, mas a Igreja Católica, ela é universal, e católico significa universal. É o que se refere ao todo. Se eu não me engano, eu lembro que você falava que é o termo que se refere à totalidade, né, da humanidade, né? Católico, que se refere a todo. E quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a todas as escrituras, batizando-os, e eu estarei convosco todos os dias. Então nós temos o Cristo todo para anunciar a todos. A Igreja Católica é que quer realizar a totalidade de Cristo e evangelizar a totalidade do mundo. Então há uma catolicidade vertical, ou seja, o Cristo inteiro está na Igreja, não é em parte. Nós temos a Eucaristia, nós temos comunhão com o Papa. Temos a palavra, né? Temos a palavra. Não é em todas as igrejas cristãs que o Cristo está em todas estas expressões. Está em algumas, na palavra, por exemplo, mas não está na Eucaristia. Então a Igreja Católica tem o Cristo todo para anunciá-lo a todos. Aí é uma catolicidade horizontal, né? Anunciar o Cristo a todos. Então isso é ser católico, e eu sou feliz por ser católico. O padre, e eu acho muito pertinente, porque hoje é tão difícil, a questão religiosa tem sido causa de tantas contendas, de tanta desarmonia no mundo hoje, né? Eu fico pensando que nós, como igreja católica, apostólica, romana, que professa essa fé desde as origens, igreja fundada pelo Cristo, nós temos que ter uma responsabilidade ainda mais, uma vigilância ainda maior, né? No que diz tem muito católico que tem vergonha de trazer essas pessoas para perto, né, padre? Isso, aqueles que se afastaram, né? A Igreja Católica não está perdendo os fiéis. Ela está perdendo os infiéis. Os fiéis continuam com a gente. Os infiéis assumem que nunca foram fiéis. Fecha aspas. Isso é de Dom Aloysio Loscheider. Foi ele que uma vez respondeu para um repórter em Aparecida. O repórter perguntou, Dom Aloysio, a Igreja Católica está perdendo seus fiéis? Ele disse, não, está perdendo os infiéis. Então há uma massa de católicos que são batizados, mas nunca foram evangelizados. E, graças a Deus, em algumas igrejas evangélicas, boa parte desses católicos se encontram, são felizes. E estão se tornando evangélicos e evangelizados. Só que o bom católico também é evangélico, porque crê no evangelho. Então, Fábio, uma vez eu estava chegando de um lugar qualquer, em Belo Horizonte, tempo que eu morei em Belo Horizonte. Aí peguei, o avião desceu na Pampulha, eu fui pegar um táxi lá para o bairro de Lourdes. Entrei no táxi, assim, do jeito que eu estou aqui, com a camisa de padre, assim, clésima, né? Aí o taxista olhou para mim e disse assim, eu sou evangélico.
Aí eu olhei para ele e respondi, eu também. Aí ele olhou para mim com um colarinho de padre, né? Falou, mas eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, eu também. Ele não estava entendendo nada daquilo, ele falou, mas meu senhor, eu sou crente. Eu falei, eu também. Eu também sou crente. Não tinha nenhum termo que não atribuísse a você também. Eu sou também da Assembleia. E ele não ligava o táxi e não ia embora, eu já estava ficando irritado com aquilo. Aí ele disse assim, mas onde o senhor congrega? Eu falei, na congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele, onde o senhor quer ir? Vamos para o bairro de Lourdes. Eu falei, tá bom. Padre Alírio Pedrini, uma vez ele pregando um retiro para lá, há muitos anos atrás, ele disse que uma vez ele entrou no Rio de Janeiro e ele estava de klezma, vestido assim de padre também, e aí ele percebe, o motorista era evangélico e já imaginou, já olhou para trás e falou, o senhor conhece Jesus Cristo? Aí o Padre Alírio disse, aquele que morreu enforcado? Ele não estava com paciência naquele dia. Não. Aí ele me disse, aí ele falou assim para nós, olha, nunca perca a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus para você. Lindo isso, né? É muito bonito. Nunca perca a oportunidade de ouvir, de deixar alguém falar de Jesus para você. Que bacana. Mesmo que e que humilde também. É isso, lindo. Então, ele se despiu de todo o conhecimento de, olha que o Padre Alírio é um homem de experiência de Deus, um dos homens mais profundos que eu já vi na minha vida, uma mística fantástica. Ele se despide de tudo aquilo que ele sabia sobre Deus, de tudo aquilo que ele havia experimentado, e dando a oportunidade, né, numa aparente ignorância, para que o taxista o evangelizasse também. É uma mentira santa. Jesus também fez uma mentirinha santa, né? Não se assuste. Nossa Senhora. Né? Mentirinha santa pedagógica. Mentira pedagógica. Qual que foi? Quando os discípulos de Emaús indo embora, né? Jesus tinha dito, fiquem em Jerusalém. Mas eles, desanimados, no terceiro dia não aconteceu nada. Eles foram embora e Jesus encontra eles no caminho e pergunta, vocês estão conversando pelo caminho, vocês estão tristes? Eles dizem assim, você é acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias? Ele responde, não, o que foi? Ah, é verdade, ele dá um desentendido, né? Né? E ele escuta o anúncio do que ele havia realizado, isso é bonito. Exatamente. Também, né? Então, quer dizer, ele podia ter dito, eu não sou forasteiro, eu sou o próprio Cristo, ressuscitei, vocês não estão me vendo? Olha aqui a minha palavras, mão. Olha, eu sou o padre, eu sou o bispo. Você não está sabendo, que eu que sei, que você não sabe. É. Mas não, ele se faz de desentendido. O pai e a mãe também, de vez em quando o filho vem com aquele por quê? É bom que o pai e a mãe, de vez em quando, façam outro dia, sabe, eu estava conversando no MSN com um rapaz que foi da nossa congregação há um tempo, e aí eu tive um contato com ele agora, e eu achei interessante porque num determinado momento, a gente começou a conversar de igual para igual, coisa que no tempo que ele era seminarista não podia. E teve um determinado momento que eu pedi, sei lá o quê, um palpite dele sobre alguma coisa. Aí ele começou assim, demonstrou que estava sem graça, né? Quem sou eu para aconselhar o Fábio de Mello, o homem que eu assisto toda semana no programa Direção Espiritual? E foi isso que justamente que eu achei interessante, porque às vezes as pessoas criam uma imagem de nós que não é a verdadeira, né? Eu também preciso pedir opinião, eu também preciso saber alguma coisa, eu também preciso fazer a minha direção espiritual. E às vezes ela vem de lugares inusitados. Exatamente. Como eu já confessei aqui, padre, que eu tenho uma evangélica lá do interior da Bahia, que tem uma importância tão grande no meu processo, hoje em dia, pelo e-mail que eu recebo dela, pela palavra acertada que às vezes ela me diz, sabe? A reflexão que ela faz do contexto da minha vida, das minhas escolhas, ela acompanha de longe como alguém que tem muito intercede. Evangélico que assiste o programa Direção Espiritual. Graças a Deus. Eu vejo no meu blog, eles escrevem no meu blog. E a gente receber esse feedback, né? Você estabelecer essa comunhão, como outro dia eu encontrei com um pastor né, no aeroporto, ele estava com a família toda, e ele falou assim, padre, eu sou pastor da igreja tal, mas a minha família te ama e a gente gostaria de tirar uma foto com o senhor. E aí a gente veio conversando dentro do avião, depois no voo lá no aeroporto, enquanto a gente esperava a mala. E eu agradeci a ele, falei, senhor pastor, obrigado, né? Pela oportunidade de saber que o senhor está comigo, que de alguma maneira nós estamos em comunhão. Isso, né, Fábio? Por exemplo, nesse disco aqui, nenhum momento me passou pela cabeça não ser ecumênico. Eu não posso deixar de dizer a minha identidade de católico. Não é? Mesmo porque não há ecumenismo sem identidade, sem né? identidade. Senão vira um bando de perdidos, né? Aquele que é evangélico, Assembleia de Deus, batista, eu falo do batista aqui, e digo que eu sou batista, eu tenho uma prima batista, e que me ensina coisas sobre o batismo. Porque ela vive o batismo como um carisma especial da sua igreja. Então, alguém vai dizer, mas peraí, católico tem alguma coisa a aprender com o evangélico? Claro que tem. Claro que tem. Provavelmente os batistas sabem mais de batismo que a maioria dos católicos.
E vou dizer mais. Evangélicos sabem mais de Bíblia que a maioria dos católicos. O Papa João Paulo II foi mais longe. Ele escreveu um livro chamado Cruzando o Limiar da Esperança, em que ele fala o que o católico ou cristão aprende, por exemplo, com os muçulmanos, com os budistas, com o islamismo. Isso não tem nada a ver com a nova era. Leia o livro Cruzando o Limiar da Esperança. Linda, obra linda. Do Papa João Paulo II. Então, quando eu falo assim que sou evangélico, é porque eu aprendo muito com os evangélicos, mas eu não quero ser apenas evangélico, porque ser católico é ser evangélico e um pouco mais. Eu experimentei isso num tempo da minha vida aí, né? Quando aqui no programa eu falei um pouco do bem que o ministério da Ana Paula Valadão faz nos católicos. Então foi tão interessante, padre, a gente receber o retorno dos evangélicos que dizem o mesmo também. Padre, obrigado por o senhor reconhecer num canal católico que o evangélico faz bem ao Brasil. Porque às vezes a gente corre o risco de criar aquele discurso de que nós somos os melhores, nós estamos com a verdade, da mesma maneira como eles também correm o risco de fazerem o mesmo. Existem idolatrias em alguns católicos. É verdade. Não na igreja católica, mas em alguns católicos. Existem idolatrias. Como existem evangélicos que idolatram seus pastores. E existem evangélicos que idolatram o dinheiro. Que fazem dele um ídolo. Trabalham a partir dele, né? Trabalham a partir dele numa questionável teologia da prosperidade. Que instrumentalizam Deus. Deus, eu determino que você tem que ser fiel. É muito essa coisa de dar ordens a Deus, né? Você não sabe. Às vezes eu escuto alguns discursos na televisão que eu fico pensando, quem é Deus nessa história, né? Se é aquele que está rezando ou é aquele que está obedecendo, né? A prece. É quase que uma imposição que isso é magia, de um desejo, né? O conceito de magia é isso. Eu tenho uma palavra secreta que manipula o agir dos deuses. Por isso eu não consigo muito dizer... Padre, eu me lembro que uma vez, o Libânio, quando eu fazia mestrado, o Libânio é de uma inteligência, de uma sabedoria fina, fantástica. Né? Você foi aluno Padre dele, João Batista sabe Libânio. disso. Você sabe disso. É um jesuíta que escreveu muito, escreve muito. E eu me recordo que ele disse assim, que salvaguardando algumas devidas proporções, em alguns aspectos da renovação carismática, ele identificava traços do neopaganismo. E eu escutei aquilo assim, achei a frase muito forte, né? Pô, ver neopaganismo dentro de uma espiritualidade cristã, né? E aí eu questionei, onde o senhor vê isso? Esses traços de paganismo, de um paganismo moderno da renovação carismática. E ele começou a refletir com muita clareza, de argumentos mesmo, e eu cheguei à conclusão que ele tinha razão. E ele disse assim, sobretudo na maneira como conduzem a oração. Quando você percebe que existem os princípios da magia, que é isso que você dizia. Uma palavra ordenando a divindade. Quer ver um exemplo? O poder do louvor. Ou o louvor que liberta. Isso não é verdade. O louvor não liberta e nem tem poder. Quem liberta é Deus. Que me inspira pelo seu espírito o louvor. Então, o louvor é a canção dos homens que foram libertados, das mulheres que foram libertadas. Por Deus, né? Ele já é o motivo do que aconteceu, né? Exatamente. Ele já está preso ao motivo na dor, da libertação. Antecipadamente eu louvo na certeza que Deus vai me libertar. Tem uma canção que diz assim, glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Então quem louva a glória é quem está livre. Em Cristo somos novas criaturas, fomos libertados. Agora, se eu acreditar que o meu louvor vai manipular o agir de Deus, quase como se ele fosse um pai carente, que precisa ser bajulado pelo filho para dar justamente um dinheirinho. Esse é o grande risco. E às vezes também... Isso é magia. Magia, pura magia. E magia é pagã. É nesse sentido que o Libânio está certo quando ele diz que há traços de paganismo nesse tipo de mentalidade. Deus não pode deixar de te atender se você louva. Mas Deus é tão livre quanto eu. Não é? Não, e às vezes o que a gente pede fere o bom senso. Não é verdade? Às vezes nós estamos pedindo a Deus, estabelecendo para Ele uma situação de que está ferindo o bom senso se Ele fizer aquilo que a gente está pedindo. Quantas vezes, dentro desse contexto de espiritualidade e renovação carismática, você vê pessoas dominando outras pessoas em
do sagrado, né? Criando aquela coisa da profecia, olha, Deus está me dizendo isso, Deus está me falando aquilo. Vocês têm muito cuidado, porque às vezes aquilo que ele diz, que Deus está dizendo, fere o bom senso. Por isso eu gosto do livro da Luzia Santiago, que tem como título, frase de Maria Madalena, eu vi o Senhor. Veja, o primeiro anúncio, Maria viu o anjo, mas não falou para Isabel. Ela foi discreta. Maria Madalena foi um pouco mais discreta. Até porque recebeu o mandato de, vai para os meus irmãos que eu estou vivo. Ela não chegou lá e disse, ele me apareceu. Ela disse, eu vi o Senhor. Não é o outro que me contou, né? E outra, eu posso ver Nossa Senhora. Mas será que Nossa Senhora me apareceu? Eu não tenho direito de determinar a verdade de Deus. Só de dizer o que me aconteceu. Eu vi Nossa Senhora. Eu ouvi Jesus falar. Eu ouvi Deus falando no meu interior que deveria dizer para vocês, palavra de ciência. Isso é humilde. Agora, Fábio, Deus falou para mim que você tem que parar de fazer o programa de direção espiritual. Mãe. Não, outro dia uma mulher disse que eu ia casar com a filha dela. Quando eu vi a filha, pelo amor de Deus, não é possível que Deus está querendo isso para mim. Era um desastre, padre. Eu pensei, meu pai, isso não é Deus que está querendo, é o diabo que está me ordenando. Isso antes de eu ficar padre. Ela disse que Deus tinha revelado em sonho para ela que eu ia me casar com a filha dela e que ela achava melhor eu obedecer, porque desobedecer, ela não conhecia nada sobre mim, né? Ela me via lá na igreja, nos trabalhos que eu fazia lá em Terra Boa, e ela resolveu me dizer isso. Você quer ouvir um pedacinho do Sou Feliz por Ser Católico? A gente ver. Eu tenho uma pergunta interessantíssima que vai nessa linha do que a gente está falando. A música diz assim, ó. Lembra daquela história do taxista, viu? Eu sou feliz por ser católico. Não tenho medo de dizer. Sou evangélico, batista, protestante, eu sou artista. Levo Cristo todo a todo irmão e no meu coração. Você é feliz por ser católico. Não tenha medo de viver o evangelho e o batismo e proteste se preciso contra tudo que oprime o coração. Somos todos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe também. E que eu comecei a falar, vou até o fim, né? Diz assim: eu sou feliz por ser católico. Não tenho medo de dizer, sou da congregação de Cristo. Eu sou crente, não desisto. Ser católico é ser universal. Eu sou pentecostal. Nós somos felizes e católicos. Um só rebanho, um só pastor. Eu tenho fé na Eucaristia, com Jesus e com Maria. Sou feliz por ser católico, cristão. Perfeito. Você que diz que a cada 10 anos a gente tem uma genialidade, então você já está com a sua dessa década. Essa é perfeita. Perfeita. E o que é mais interessante, minha gente? Somos irmãos, né? Com todas essas denominações, o mais importante de tudo é a gente ser irmão.